mission, I'ma get it, you know I be on a man on a mission, I'ma get it, you know I be on a. Fala galera ninja do Mountain Bike piauiense, começando hoje mais um MTB Piauí Cast. E dessa vez, galera, estamos com um ninja. O ninja conhecido muito por um detalhe que logo mais quando eu falar você vai saber já de cara quem é. Mas você já tá até aqui, galera, já assistiu outros episódios e não se inscreveu no canal, já aproveita, ó. Acesse aqui, se inscreve no nosso canal do MTB Piauí para você acompanhar muito mais conteúdo no nosso mountain bike. E como eu disse, galera, hoje nós temos aqui o ninja da buzininha, ó. Trim, trim, toda vez quando a gente encontra um homem na trilha, já sabe quem é. Grande Josiano Lustosa. Fala, gentil. Seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui convidado por você e falar para vocês um pouco da minha história. E já aproveitando o gancho, então já conta pra gente, ninja, como é que entrou a bike na tua vida? Rapaz, a bike começou desde a infância, já com deslocamento para a escola. Ponto, tinha uma monaretazinha antiga, herdada da minha tia, que ela me deu, e eu comecei a ir para a escola. Aí o que aconteceu? A escola começou a ficar longe de casa. A gente estudava as primeiras séries, aí a escola mudou, a gente mudou a série, ia para a escola mais longe, a gente começou a pedalar mais longe. A minha mãe não achava problema, porque questão de custos, né? Gastar com ônibus, essas coisas. Então começou aí, indo para a escola, e aí fui crescendo, ganhei uma bicicleta que era do meu pai, uma Monarch 77, 2 varão, que era um modelozinho bem... já vem por aí, umas por aí rodando. E aí começou também a escola a começar mais longe, comecei a estudar também na escola técnica, que era no centro. Também eu preferia ir de bike do que de ônibus, porque demorava muito mais. Eu fazia até uma brincadeira com um amigo meu, que eu ficava com ele na parada de ônibus lá, e aí chegava o ônibus, ele pegava o ônibus e eu ia de bike. Eu chegava na casa dele primeiro que ele. Olha, entendeu? Aí. E aí assim, foi só aí o pontapé. E aí final de semana, como naquela época a gente não tinha shoppings, não tinha tanta coisa assim de entretenimento, celular, né, rede social. Isso que é há quantos anos atrás? Ah, isso aí é uns 30 anos atrás, né? 30, mais de 30, porque aí eu comecei a andar na bike, né? Que eu tenho o quê? Tenho 46, então meus 14 anos, meus 12 eram andando assim. E eu ia final de semana dar umas voltas com meu primo, com meu irmão, a gente fazia um tour de Seu, Saci, dava um rolê na cidade. Pronto, era a nossa diversão de final de semana. E aí como é que... Aí foi nesses rolês do final de semana que tu começou a perceber que pedalar na trilha era mais legal do que na rua? Como é que entrou o mountain bike, ou a trilha, né? Que nem chamava de mountain bike. O processo aí foi longo, né? A gente tá resumindo assim, mas o processo foi longo. Porque a partir daí eu comecei a esticar os pedais de final de semana. Cada vez pedalar mais. A gente não queria mais rolar na cidade. A gente começou a sair da cidade. Entendi. Aí já de Freitas, e isso tudo pelo asfalto. Sim. Já de Freitas, União, aí Rolobão, e naquela época não tinha acostamento, não tinha nada. Era no... Mas em compensação também não tinha a quantidade de carro que tem hoje. Ponto. Então a gente fazia isso. Passei por ciclismo de estrada, que também não... Então entrou primeiro no estrada. Porque não tinha o mountain bike de competição ainda. Entendi. Então era um pouco separados esses grupos. Uhum. Então eu comecei a ir para o ciclismo de estrada, assim, entre aspas, eu fazia... cicloturismo. Uhum. Fazia essas viagens sempre final de semana. Ia para estudar meio de semana de bike, eu ajudava meu pai, que meu pai era pintor, ele sempre tinha alguma obra para ele fazer, eu ia deixar o almoço também, eu ia de bike também, e final de semana eu esticava nesses pedais. Então tal que meu irmão, ele abandonou, ele não quis mais, meu primo também não morou mais aqui, então eu continuei só e comecei a pegar com a galera aí, que antigamente eu treinava no Saci. Mas assim, eu passei desse ponto de fazer o cicloturismo e fui para Speed. Sim. Né? Na verdade não era Speed. Lembra da Monarchzinha 77 que eu falei? Sim, sim. Botei roda de Speed nela, guidão de Speed. Misericórdia, era monarqueiro, Josiano era monarqueiro. Uma das viagens que eu fiz com ela foi para São Luís, do Maranhão. Fui e voltei nela. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Pronto, mas aí assim, começou essas provas de Speed. Entrei nessas provas de Speed, que eu demorei um pouco mais, né? Entrar na prova. Mas... começou a aparecer com o nosso antigo presidente, o Lumasa, o Graziani, né? Incorporar as provas de mountain bike, desses rolês de mountain bike, só que eu não tinha mountain bike, né? Aí ia nela. Eu ia na outra que era um pneu, era meio balão que a gente chama. Sim, né? sim. Pneus de meio balão. Mais largozinho. Mais larga, rodava nela. Mas quando chegou as provas em si mesmo, essas trilhas,
Aí, para começar a correr, o que eu fiz? Eu pegava uma bike emprestada Sim. de um colega meu, que era professor lá da academia lá em Timon. Aí eu pedi lá, me empresta tua bike aí, que ele não corria, era uma Gios, de alumínio, top naquela época, uma bike de alumínio era muito top. Então eu pedi a bike emprestada, trocava ali, fazia uma revisãozinha básica, que ele não fazia, só ia trabalhar e voltar nela, ele não fazia outra coisa, então eu lavava a bike, fazia a revisão e corria na bike dele. Quando chegava no segundo, eu lavava e entregava a bike dele, entendeu? Só que eu percebi que podia melhorar a bike dele, aí eu trocava pneu, corria com a bike, destrocava os pneus e entregava a bike. Misericórdia. Entendeu? É assim que eu comecei a correr no mountain No bike. mountain bike. Só que também nessa época não tinha categorias. Como é que era? Como a gente costuma dizer, o pau que dava no Chico dava no Francisco. Ixi, Maria. Então era uma categoria só. Tipo, era todos os masculinos, os homens tudo indo Era só. só os homens. Mulheres nem tinha, naquela época nem tinha. Então, e as provas eram pequenas, era prova de 30 km, prova de 40 estourando, não tinha mais do que isso. Né? Então a largada era largada única e pronto, acabou. Olha aí a diferença. Né? E troféu também naquela época no começo não tinha. Era o que? Medalha? Era só medalha. Só medalha. Então, 5 primeiros medalha. Pronto. O restante. Né? Ficava lá olhando pro pessoal, Isso. parabéns. E outra coisa, era muito, tipo assim, a gente achava muito gratificante. Mas se a gente for comparar com hoje, que a galera tem ofertado para eles, é outro nível, que a gente subia num caixotezinho de engradado de cerveja, com os papelzinhos grudados, com o prêmio. Isso era os 5, do sexto para frente não tinha nada. Às vezes tinha até o 10º. Né? Mas aí troféu não existia. Quando eu comecei a pegar meus troféus de mountain bike, depois de botar uma fotozinha aí dele, é um troféuzinho parece futebol. É de futebol. Isso o primeirozinho. Aquele douradinho. Isso, douradinho com uma pecinha de plástico embaixo. Olha ponto. Aí. Quem chega e olha assim, te jogaram a bola. Mas o que ele representa... Isso, os primeiros, eram aqueles. E, Josiano, então tu entrou na bike e tudo mais e tu falou que é educador físico, né, no caso. Então, como é que, nesse caso, onde é que tu percebeu, assim, que a bike e tudo poderia, né, ou foi a bike que puxou, ou tu já tinha vontade de entrar na educação física, ou influenciou, como foi? Eu acho que, no caso, a atividade física em si, né, quando eu comecei a praticar o ciclismo, eu falo ciclismo mountain bike, aí eu me interessei por questão de treinamento. Sim. Então, a partir do treinamento que eu comecei a pesquisar, que naquela época também era muito mais complicado, né? Como hoje, que você baixa... Conhecimento tá aí, né? Você baixa um livro de PDF de 1000 páginas, assim, em 2 segundos. Então, a gente ia para a revista, quando tinha lá a banca, ou então peça, a gente ia falar com um vendedor de loja, para que trazer, pedir, se dava certo, entendeu? Por aí vai. Então, eu me interessei pelo treinamento, então quando eu comecei a passar, que eu saí da escola técnica que eu fiz, que eu também sou técnico de edificações, então eu saí de lá, eu já saí querendo ir para a área de saúde. Entendi. Pronto, ficou até uma rixa assim com a minha mãe, que ela queria que eu fosse engenheiro, e eu fui para a educação física. Olha né? aí. Pronto, aí então eu digo, vou entrar na educação física, porque lá eu vou aprender treinamento, atividade física, e eu quero ser um educador. Ponto. Então... entrei lá e que eu digo para os meninos hoje, até fiz um comentário na recente prova aí de um garoto que da Giro Forte, que é da Júnior, que está andando bem, que eu digo, treine, pedale, participe de prova, mas estude. Sim. Que nada vai impedir você continuar de pedalar e estudar. Ter seus conhecimentos, ter sua formação, sua graduação, né? E nesse caso, eu entrei na educação física já pensando justamente nisso, né? De melhorar a parte do meu treinamento. Sim. Aí, daí pra frente foi só isso. Então, tal que me formei já está com mais de 15 anos, né? Fui pro lado do treinamento por influência de amigos meus, né? Que me cobraram muito. Não, tu tem que fazer um treinamento. Mas, assim, eu não trabalho com assessoria coletiva. Eu trabalho com assessoria individualizada, né? E para engajar, assim, agora, próxima pandemia, eu peguei e entrei na nutrição também. Olha aí. Né? Que eu tô junto nas mais, né? Mais conhecimento aí que vai só agregar nessa área. Porque não é só pedalar, como a gente costuma dizer. Estamos no ramo, mas aí eu já terminei a especialização, estamos no mestrado também agora da educação física. Mas os planos também terminou nutrição, vamos para a especialização na nutrição. E, Josiano, como é que começou a sentir essa necessidade de, ok, tô já treinando, já tô com um bom resultado, já anda há muito tempo, mas como é que entrou essa ideia de, preciso de uma equipe, preciso de apoio, onde é que o esporte começou a pegar como uma pegada um pouco mais profissional, assim? Eu vou fazer uma divisão por federações, porque cada federação teve seu papel, né? Eu sou da época do Lumasa, que ele fundou, né?
Então lá não tinha muitas provas de mountain bike, eram muito perdidas. Quando entrou o Graziani, já começou a aparecer mais provas de mountain bikes, mas não era o foco. Sim. Porque quer queira ou não, a presidência sempre puxa sardinha mais para um lado que para o outro. Uhum. Quando entrou o George, na geração do George, aí foi a quantidade maior de mountain bike e apareceu mais provas. Sim. Aí foi essa fase que, se eu for analisar 32 anos, eu não tenho 32 anos de mountain bike, Uhum. né? Eu tenho aí, eu vou tirar um pouco mais de 60%, Uhum. né? Que eu tenho esse de mountain bike. Os 32 anos de 100% Sim. que foi o ciclismo em si. Uhum. Então, quando começou a aparecer essa prova pelo George, aí sim que eu senti a necessidade de focar um pouco mais lá, porque havia mais provas de mountain bike do que de estrada. Uhum. E a facilidade de ir, fora um detalhe muito importante que eu acho que tem muita gente que gosta disso. Cada prova de mountain bike é uma prova diferente, Sim. né? E são em regiões diferentes, Sim. em locais diferentes, né? Se a gente for analisar o que a gente conhece de cidades, de municípios, de lugares, Exatamente. a mountain bike ela tem um campo bem mais Sim. abrangente, né? Não é como É mais aventura, né? Isso. Entra como uma aventura. Exatamente. Então, essa divisão, bem quando chegou nessa parte do George, ela abriu bastante. Então, lá que começou a realmente dividir as categorias, porque veio um boom de quantidade de atletas, né, que ultrapassou, que até antes era mais estrada do que mountain bike. Então, dali para frente começou a subir. E pandemia, que foi o divisor de águas, né, que subiu absurdamente a quantidade de ciclistas na área de mountain bike, principalmente. Jaceno, hoje, como tu, querendo ou não, é um dos atletas mais experientes, né, do nosso mundo aqui, né, no Piauí, da bike, na região. E aproveita que das nossas missões aqui no MTB Piauí Cast é a gente inspirar tanto quem está começando, quanto quem, né, já está no esporte e tudo, mas quer um pouco mais de uma injeção de inspiração. O que hoje tu tem para falar para essa galera que ou começou, que tá na bike, né, de uma inspiração, um incentivo, uma dica que tu possa compartilhar com a galera, que te dizer assim, ó, isso faz toda a diferença e eu, com a minha experiência, eu acho que isso aqui pode te colocar numa posição melhor no mountain bike, assim, no geral, no esporte. A gente tem que pensar de forma assim, o que você quer com a bicicleta e aonde você quer chegar. Pronto, não, eu quero só saúde. Sim. Pronto, você vai ter seu foco na saúde. Independente do objetivo que você queira, se é só saúde, se quer socializar, que tem a galera que só quer andar de grupo, para socializar, ou se quer realmente competir, que eu estou mais nessa pegada da competição, eu particularmente, né? Mas eu tenho clientes que não querem isso aí. Mas eu digo assim, tem que ter esse objetivo, independente de qual seja. Saber o que quer. E tem que ter a disciplina. Porque não adianta você querer andar melhor, querer dar o seu melhor porque você quer. E se você não fizer, então não vai adiantar. Então a disciplina é um carro-chefe e você ter esse objetivo. Sei lá, você tem um objetivo enorme, mas você pode fazer os seus mini objetivos que você vai chegar lá, entendeu? A gente está nesse, como você mesmo fala, sou experiente, o cara acha que a gente não quebra, que a gente sempre ganha, que só faz pedalar. E só faz pedalar, que não é, né? Nós estamos vindo aqui direto de outro trabalho, né? Então, assim, a questão, dividir os seus horários, né? Porque eu costumo dizer, o meu sonho de criança não era uma bicicleta, na verdade era um videogame. Olha aí. Videogame. Agora, eu tenho dinheiro que eu posso comprar um videogame. Hoje, como pai, né? Como família, eu posso comprar um. Mas por que eu não vou comprar? Cara, você vai gastar 2 horas muito rápido jogando. Eu posso fazer o quê? 60 quilômetros. Pedalando. Entendeu? Então, não existe aquela pessoa chegar para mim que... comecei a pedalar, você não queria melhorar? Digo, tire 1 horinha. Não, mas não tem o tempo. Tem. Se eu for olhar seu celular agora... Vai ver quanto tempo você passa no telefone. Instagram, você gasta aí no mínimo aí 3 horas por dia. Então, você pode tirar e fazer um pedal. Mas não posso fazer um volume. Faça de manhã e faça à noite. Quebre. Mas você vai colher o benefício. Porque senão, se o objetivo está lá, ele não vai chegar nunca. Olha aí. Não é? Olha aí, galera. Tá vendo a voz da experiência, a voz de uma pessoa que está há muito tempo no nosso mundo das bikes e que tem toda a experiência para falar. Sim. Quando eu vejo esse homem na trilha, eu já vejo de longe. Ele me vê, eu vejo, cadê a buzina? Se ele foi o tim-tim-tim lá, eu digo, olha, Joceno, desce, menino. Joceno, é uma das coisas mais legais, assim. E eu acho interessante isso da bike, eu vejo muito por essa questão do marketing em si, da diferenciação.
Tipo, o que me faz eu saber que é tu é a buzina. Ou seja, te diferencia de um... Às vezes, tô no Pix Pro Race, tem 800 atletas. Mas eu sei que quem é o Joseno ali no bolo, pela buzina, pelo coisa. E nessa pegada, a gente vê que muitas pessoas que veem já o ciclismo como esporte, mas não vê usando essa pegada do marketing esportivo, de saber usar aquilo a seu favor. Na verdade, assim, tu falou uma coisa bem aberta, no sentido assim, bem descontraída, que a competição não é só aquela coisa Bitolado, rígida, né? que você tem que ser formal, que isso aqui, não. Quem me conhece já vê, tem até a história do príncipe agora aí rolando aí. Oh, yeah. É piada interna, assim, Oh, yeah. de família, esse negócio de família. E assim, porque a gente tá lá para se divertir. Quando você começa no termo piauiês, começa a noiar com corrida, perde a graça. Então, você está lá para se divertir. Todo mundo aqui, com certeza, trabalha, estuda, tem família, ou é pai de família, ou não é ainda, mas eu digo assim, tem um propósito de fazer uma profissão ou tudo mais. Então, assim, a gente está lá para se divertir. Então, a questão da buzina, por exemplo, foi uma coisa que foi, de repente, assim, que eu bolei essa ideia, porque a gente na trilha, sempre eu pegava um adversário ou um retardatário numa trilha fechada. Abre. Aí todo mundo fica gritando aquela coisa, começa a te estressar. Não, eu sou buzino. É uma coisa mais educada, mais linda, entendeu? Então todo mundo pegou isso. Então quando buzina, todo mundo já sabe quem é que lá tá viu o vindo. José atrás. Pronto, entendeu? Ficou fácil, entendeu? E outra coisa também que eu vejo legal, todas as vezes que eu te vejo na trilha que tu tá passando, eu nunca te vi passando com cara desangado, nem no sofrimento. É uma coisa que a gente observa muito, né? Eu, como nas mídias, a gente passa por muita gente e sempre quando eu vejo tu passando, tu tá com aquele semblante tranquilo, legal e tal. Coisa que a gente não é muito comum de se ver na grande maioria. Claro, alguns vê a mídia, faz um esforcinho e tal, mas a gente vê que muitas vezes não é natural. E contigo eu já vejo assim que... Na verdade, assim, quando eu costumo falar isso para aluno, digo, ó, a hora de sofrer é na hora do treino. A prova você vai se divertir, ponto. Você não vai querer ficar sofrendo na prova. Então, você tem que treinar bem, treinar certo, seguir o protocolo direitinho, seguir a planilha direitinho. E lá é para se divertir. Olha aí. E até para tirar foto, você sai de boa, entendeu? Melhor ainda. Jaceno, agora um espaço para tu falar dos teus apoiadores, dos teus parceiros. Hoje, quem são, né? Quem hoje faz parte do Jaceno como atleta, né? Quem é que hoje tá nessa missão contigo? Sim. Eu até fui a tua pergunta antes, mas ela entrar agora, que a questão das equipes começou a surgir, né? Porque foi crescendo tanta quantidade, né? E a gente começou a ficar avulso, não compensava a gente ficar avulso, porque a gente ficava largado numa prova, entre aspas. Né? Então, assim, eu tenho um mix de apoiadores, patrocinadores, né? Ajudadores e tudo mais. Isso. O meu inicial, que é o chefe da história. E assim, eu tenho uma subdivisão, né? Na bike de estrada, eu tenho a Zen Bikes, né? Que está presente o tempo todo, na presença do nosso amigo Juliano. E da Bruna. E também entra na mountain bike ele, né? Tem o Maracajá, o JC Corolla, Vision Óptica, né? Vision. Eu sempre confundo o nome lá do Jadalias. E deixa eu ver qual outro. Vou lembrar aqui. Modular Móveis. Modular Móveis também é nosso parceiro. Isso, Modular Móveis. Então, assim, é um mix. E, assim, agradeço de coração a todos eles, né? Todo mundo tem seu papel, né? O maior ou menor, mas todos contribuem da melhor forma possível. Isso. E a gente só tem a agradecer, porque tem deles que mexem diretamente com o esporte ou com a bicicleta em si, e tem deles que não. Mas que, de certa forma, a gente está semeando essa sementinha, como eu disse, da bike, né, em todo mundo, né? Não, sem dúvidas. E é por isso, galera, que esse é o papel principal do MTB Piauí Cast. Contar histórias como a do Jossando, contar histórias como de tantos outros atletas que a gente traz aqui, para que a gente inspire e mostre que pessoas normais, não é aquele atleta, não é o... Não, todo mundo com a disciplina, como o próprio Jossando falou, tem um caminho a ser seguido. Agora tudo depende de disciplina, de escolhas, né, de muito treino. E aí, claro, tem gente que tem mais talento, tem gente que desponta mais rápido e tal, e tem outros não, que vai realmente vivendo o propósito, né, vivendo ali a mudança e tudo mais. E é isso que
é a nossa missão aqui no MTB Cast. Então, desde o início, grande Josiano, mais uma vez, muito obrigado, né, por você ter pego esse tempo, vir contar aqui de forma resumida essa sua história completa, mas que eu tenho certeza que a galera sentiu o contexto, viu o que é o Josiano, né, que é um cara ali que a gente vê que tem muito conhecimento técnico, aplica isso nas provas, mas que não deixa esse jeito leve, né? Essa energia bacana que faz toda a diferença no ambiente onde você entrar, seja na prova, seja com seus alunos, seja onde for. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aí, umas considerações finais que você quiser fazer pra galera. Pronto, eu vou dar uma consideração que tu falou na disciplina e tudo, assim. Porque tem gente que acha assim, não, você consegue, vai treinar todo dia aquele negócio. Eu digo, olha, tem dia que a gente acorda 4 da manhã, que eu já treinei em qualquer horário possível que você possa imaginar. Então, acorda 4 horas. Cara, você vai porque você vai. Mas o cãozinho que diz assim, ó, não, fica aí, não vai não. Por que tu vai? Então, se você se doar e fizer o que tem que ser feito para o que você quer do seu objetivo, não tem segredo, né? Agora, é lógico, você tem que tentar se organizar, né? Ou de manhã, ou meio-dia, já treino meio-dia, ou 1 hora da tarde, 2 horas, não importa, né? Uma galera que eu tiro o chapéu, galera que treina à noite, trabalha o dia todo, chega em casa, pega a bike e vai treinar. Caraca, eu acho 10 determinação. Galera dessa. Porque eu na minha vida toda, o que eu faço? Eu intercalo com o trabalho. Atender aluno, pedalo, né? Uhum. Eu tinha academia em Altos, eu ia para lá de bicicleta e voltava de bicicleta para aproveitar o percurso para treinar. Mas, como eu digo, tem dia que o psicológico que manda, não é o corpo, não é as pernas. Então, fica essa dica. A determinação é que vai fazer a diferença. Tá vendo aí, galera? Guarde essa dica que faz toda a diferença. Isso. Então, grande Josiano, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo fazer parte do nosso MTB Piauí. Então, galera, desde o início já fica também aquele chamadão, né? Se você assistiu até aqui e não se inscreveu, não perde tempo. Acesse aqui, se inscreve no nosso canal do MTB Piauí e também no nosso Instagram para você acompanhar todos os conteúdos. Na hora? Então, Josiano, muito obrigado. Valeu. E vamos nessa. Obrigado. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on a Man on a mission, I'ma get it, you know I be on a